Olá pessoal, eu sou o Cláudio Diniz e esse é mais um vídeo do Estante de Garotos. Bom, hoje nós vamos fazer uma resenha. E a resenha é sobre O Símbolo Perdido, de Dan Brown. Esse livro, como sempre, não é meu. A minha irmã comprou e ela deixou lá em casa. E eu fiquei namorando ele, falando, será que eu leio? Será que eu não leio? Será que eu leio? Será que eu não leio? E aí eu fui e decidi ler. Minha história com o Dan Brown é bem simples. Eu assisti o Código da Vinci, mas não li o livro. Eu li o livro dos Anjos e Demônios, gostei bastante, achei muito interessante, amei. Eu assisti o filme e me decepcionei profundamente. E aí eu decidi ter uma opinião concreta e li O Símbolo Perdido. E o que eu achei do Símbolo Perdido? Olha, sinceramente, eu achei igual, assim, sabe? Uma caça ao tesouro, como sempre é. Como é a história dos livros do Dan Brown, né? E ele segue essa narrativa com Robert e com um mistério relacionado às histórias antigas da Terra e como elas se interagem com as vidas das pessoas de hoje, né? Então sempre tem alguma polêmica, não que eu ache que essa polêmica daqui supera dos Anjos e Demônios ou até mesmo do Código da Vinci, né? Mas tem uma pequena polêmica e aí é para desvendar essa história, para ficar aberta para o mundo todo saber e aí desse jeito acabar com as crenças das pessoas. É basicamente isso. Que é uma história do Dan Brown, né? De qualquer jeito. Como é que é a história do Símbolo Perdido? O Robert Langdon, ele recebe um convite para ser palestrante em Washington DC, na capital, do seu amigo chamado Peter Solomon. Peter Solomon, ele veio de uma família histórica, de uma família rica, e que tem as suas bases, as suas raízes na franco-maçonaria. O livro Símbolo Perdido, ele envolve esses mistérios da cultura, né, da seita maçônica. E aí o Robert, ele aceita esse convite para ser palestrante e vai até Washington DC. Mas quando ele chega lá no salão de estátuas do Capitólio, ele percebe que tem alguma coisa errada, porque não existe ninguém ali que saiba dessa palestra ou que tenha sido convidado por essa palestra. O que acontece quando o Robert Langdon ele chega lá? Ele percebe que tem essa coisa estranha, porque não tem ninguém ali para receber ele, e ele ouve um grito na sala ao lado. E quando ele vai lá, ele percebe que tem uma mão estirada no centro daquele salão. E aí que começa a confusão. Por quê? Além do Robert perceber o que essa mão significava, ele também chega uma agente da CIA, não só uma agente qualquer, mas uma diretora dos departamentos mais profundos da CIA, para tentar resolver esse problema. Só que ela vai tentar resolver esse problema do jeito dela, porque ela também é desconfiada de tudo e de todos. Ela não sabe o que está acontecendo. E nós não sabemos também o que ela sabe para ela ter chegado ali, ter descoberto que existe uma mão, achar que isso é um problema da CIA, né? Até que ponto que repercussão que está acontecendo. A gente também não sabe disso, a gente não sabe o que ela sabe, né? Porque a gente está ali seguindo o Robert Langdon. E aí, beleza, ele consegue perceber que essa mão é um convite para entrar, né, nos mistérios da maçonaria. E essa mão não é nada mais, nada menos que a mão do seu amigo, Peter Solomon. Então, ele sabe que o Peter está correndo perigo. Então ele vai fazer de tudo para tentar ajudar o Peter. E aí começa a caça ao tesouro, através de pistas, desvendar essas pistas, chegar em outras pistas para desvendar, e aí mistérios, mistérios e mais mistérios. Sobre a narrativa do livro, eu acho o seguinte, ela começa muito
já lá em cima, sabe? Ela já começa muito, já é muito rápido. Parece, eu quando comecei a ler, eu pensei que eu já tava no meio do livro, porque ele começa muito forte, assim, começa muito agitado, porque você já tem uma mão, você já tem uma mão estirada no salão, você já tem um tempo, o Robert ele já tem um tempo pra começar a desvendar os mistérios, né? A introdução, ela foi muito rápida, quase inexistente, porque já foi logo no mistério pra tentar resolver tudo isso. E aí quando chega no meio do livro, nem isso eu acho, ele diminui essa potência. E aí começa a ficar maçante, porque ele sobe lá em cima, é triste. Ele sobe lá no começo do livro, pra depois ele descer bem rapidamente e aí subir de novo no final. Aí eu acho que ele não teve, o Dan Brown, né? Não teve essa consistência na sua narração. Por isso que eu achei que o livro ficou muito maçante. Eu demorei mais do que o normal pra ler esse livro, porque eu acho que eu não consegui acompanhar essa montanha russa na narração. Eu não sei. Em relação aos mistérios, eu nunca fui muito de me importar sobre os mistérios maçônicos. Eu nunca tive tanta essa vontade de descobrir. Por isso que eu não achei tão impressionante as descobertas que ele teve, né, sobre o culto maçônico. Então, pra mim, não me impressionou muito, né? Eu acho que depende de cada leitor também. Se tem leitor que gosta desse tipo de assunto, eu acho que ele deve ter se impressionado muito no livro e deve ter gostado bastante do livro. Eu, como nunca pesquisei, eu nunca tive interesse sobre a franco-maçonaria, eu lia como se fosse a coisa mais normal, sabe? Não que estivesse desvendando realmente um dos mistérios das seitas mais antigas que é conhecida na história do mundo. Mas aí vai de cada um. Em relação aos personagens, o próprio Robert, o Peter, a Catherine, que eu não falei, que é a irmã do Robert, e o assassino, não assassino, mas o vilão, né? O que tá por trás de tudo isso, que fez o Robert passar por tudo isso, né? Eu não achei eles cativantes ou carismáticos, ou até a própria história deles, da vida deles. Eu posso parecer um pouco frio agora, mas eu não me identifiquei e não achei a pior história da vida, sabe? Pra fazer sofrer, pra você se identificar com eles, ou até mesmo pra você gostar deles. E eu achei as coisas muito óbvias. Acho que é por isso que eu fiquei um pouco cético, um pouco... a palavra eu acho certa seria decepcionado. Com a própria história dos personagens, que querendo ou não é totalmente correlacionada à história do livro. Eu acho que eu tava esperando mais, por ser Dan Brown, eu acho que eu estava esperando mais e veio o que é, né? O que ele faz. E isso não deveria ter me decepcionado. Então eu acho que na verdade a culpa é minha por esperar uma coisa muito grande, né? Uma coisa muito complexa, uma coisa tipo de você ficar de queixo caído e ter lido o Dan Brown normal, do jeito que ele é, do jeito que ele escreve, né? Só que mesmo assim eu ainda acho o livro interessante por causa de um assunto que ele coloca de uma maneira muito interessante, que é a Catherine, a Catherine, ó, a Catherine, ela é uma cientista, né, irmã do Peter, que trabalha com ciência noética, que é o quê? Que você tenta desvendar os mistérios da vida através da ciência. E ela está estudando muito a questão do pensamento. Como que o pensamento modifica o seu meio. Mas não o meio imaterial, que nós sabemos que o pensamento faz isso, né? Pensamentos positivos atraem coisas positivas. Mas também o meio material, o meio físico, de como a força do seu pensamento pode modificar as moléculas da água, sabe? Como o seu pensamento pode ser medido. E isso é uma coisa que eu estudo
que eu me interesso bastante e que corro atrás disso e que eu concordo plenamente, mas que não é muito discutido ainda, né? Porque pode parecer absurdo. Como que o seu pensamento pode modificar as moléculas da água? E são coisas que são vistas hoje, né? São vistas no dia a dia. Que com artigos científicos e tudo. E que eu acho super interessante. Tanto é que fala sobre essas moléculas da água que foram congeladas e perceberam que os pensamentos positivos que são mandados para a água, ela pode modificá-la. Tanto é que nós temos na própria religião, em várias religiões, o tratamento da água, você pode, com uma oração, né, ou com pensamentos positivos, essa água fica um pouco mais pura, né, de se beber, e isso pode te ajudar. Então é uma coisa que ele coloca no livro, que eu concordo e que seria ótimo se fosse mais discutido. Por isso que eu acho que é um livro muito interessante. Por isso que eu gosto mais da Catherine do que qualquer outros personagens, né? Por mais que ela não tenha me cativado tanto assim. Porque o pensamento dela vai muito de encontro com o meu também. E é isso, pessoal. Eu acho que é isso. No final, por causa dessa ciência noética, eu dou 2 estrelas de 5. Né? Porque eu acho que a palavra certa é decepção, mas eu acho que a culpa é um pouco minha, porque eu esperava demais. Mas mesmo assim, eu quero saber o que vocês acham. Você acha que o autor, por ter esse título, né, de autor com best-seller, né, ele é muito mais pressionado a ter livros bons, ou os livros medíocres, né, ou naturais dele, de como ele escreve, é o suficiente, né? Coloca aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ok? Se gostaram, cliquem em gostei, curtam a nossa página no Facebook, se inscrevam no nosso canal do YouTube e visitem o nosso blog, porque lá também tem resenha escrita, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!